Meus irmãos, vamos à palavra de Deus, meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta ou no livro de Lamentações de Jeremias, meus irmãos. O livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3. Deixa eu falar como surgiu a mensagem. O tema da mensagem hoje é o passado e a depressão, meus irmãos. Esse é o tema da mensagem. É difícil, num culto de domingo, eu abordar esse assunto delicadíssimo que é a depressão, meus irmãos. Mas a pregação, eu sempre prego aquilo que eu convivo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu vejo das pessoas, é fruto das conversas, é fruto do momento da igreja. E aquilo vem o tema, muitas vezes Deus me dá o tema, muitas vezes Deus dá o texto, né? Hoje veio o tema, porque não poucas vezes, meu irmão, eu tenho encontrado com pessoas que passaram por depressão. Quase que todos os dias eu encontro alguém que ou está lidando com ela, ou que passou por ela. E num tempo desse que nós vivemos, de quase 2 anos de pandemia, não são poucas as pessoas que enfrentaram esse mal, essa doença, essa enfermidade chamada depressão, meus irmãos. É o mal do século. Todos nós, em algum momento da vida, de maneira mais intensa ou menos intensa, vamos lidar com isso. Eu me lembro que no começo da pandemia, lá no primeiro semestre de 2020, meados de abril, meados de maio, eu me vi, meus irmãos, com as igrejas com portas trancadas, não podíamos abrir a igreja, fechamos a igreja ficou meses fechada. Eu não podia fazer uma visita para os irmãos, não podia fazer um trabalho social no qual eu amo, o trabalho, os projetos sociais, tudo fechado. Eu me lembro que teve dias de eu não sair de casa para nada, meus irmãos. E ali eu vi que a depressão queria tomar conta. Ali eu vi que se ali eu não tivesse dado um jeito, se eu não tivesse reinventado, se eu não tivesse me ocupado com outras coisas, ali a depressão tinha me pegado, meu irmão. Chegou dias de, sabe, de você levantar e querer desistir de tudo, de todos, sem perspectiva, sem expectativa, sem ânimo para nada, meus irmãos. Então, eu sei que isso aqui pode muito bem acontecer com você. Em algum momento da vida, isso pode nos apegar. E isso, meu irmão, não é pessoas super espirituais, pessoas que estão perto de Deus, em comunhão com Deus. Pastor, não tem isso. Né? Eu conheço alguns crentes que falam assim, é só repreender, é só rejeitar, é só dizer depressão, eu te rejeito em nome de Jesus, que a depressão vai. Não, não é isso, meu. Não é dessa maneira. Se fosse rejeitando, assim, meu irmão, olha, eu falaria assim, olha, falta de dinheiro, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu diria assim, enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus, a enfermidade fosse embora. Não, não é assim, meus irmãos. Na Bíblia, homens de fé, homens como Elias, que Deus vê e responde a ele. A gente vê Elias passando por um momento de depressão. Um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz, busquei um homem segundo o meu coração. E ele encontrou quem? Deus encontrou quem? Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve depressão. Então, meus irmãos, não é essa questão. Todos nós podemos passar por isso, meus irmãos. E hoje eu queria falar sobre o passado e a depressão, que muito da depressão tem a ver com o passado. E o texto que nós vamos dar o pontapé inicial é Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Eu quero, meus irmãos, ler na Bíblia, na linguagem de hoje. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, penso sempre nisso e fico abatido. Na NVI, está assim, meus irmãos, a Bíblia na NVI, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Quando ele pensa nisso, aqui nós sabemos, o profeta Jeremias, quando ele olha para o passado, ele vê a destruição de Israel, feita pela Babilônia. Ele vê o seu povo cativo. Ele vê a cidade destruída, os muros em ruínas, e o povo cativo. Ele olha para tudo isso e ele diz a seguinte frase. Ele diz, penso sempre nisso e fico abatido. E isso desfalece a minha alma. Vamos orar ao Senhor?
Vamos orar ao Senhor. Senhor, fala ao nosso coração pela tua santa palavra, Pai. Que não seja o homem, mas que seja o teu Espírito Santo a falar através do homem. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a depressão tem muito a ver com o passado, meu irmão. O passado é a soma. O que é o passado? É a soma das nossas experiências, das nossas vivências, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos que passaram, né? Passado, passou. Obrigado, meu irmão. Viu? Muito obrigado, meu irmão. É isso. E às vezes as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que passaram sobre as nossas vidas, muitas vezes nos vêm à tona. Muitas vezes nos traz frustrações, lembranças negativas, mágoas, questões mal resolvidas dentro de nós. Isso nos traz o sentimento de tristeza, de frustração, de culpa muitas vezes, meus irmãos. E eu queria trazer aqui, nesse texto que nós lemos aqui, eu quero dividir essa mensagem em 3 partes, meu irmão. Primeiro, o que é a definição do passado, desse passado psicológico, desse passado de memória, que muitas vezes nos leva à depressão. Quando nós olhamos no passado, experiências negativas, pensamentos negativos, frustrações do passado, culpa muitas vezes. Como que esse pensamento se forma dentro de nós, definir esse pensamento dentro de nós. E a segunda é como isso, meus irmãos, nos leva à depressão. E a terceira parte da mensagem é como se livrar dessa maldição chamada depressão, meu irmão. Porque depressão não é de Deus. Deus não leva ninguém para a depressão. E como nós podemos nos livrar disso, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então aperte os cintos. Hoje, meu irmão, você me desculpa, hoje não é aquela palavra que empolga, não é aquela palavra que anima, não é aquela palavra, mas é uma palavra de ensino, é uma palavra de introspecção, para que eu e você estejamos atentos e ver se há na minha vida, na tua vida, algum sintoma disso. E tirar isso no meio, meu irmão, porque quanto mais cedo nós tirarmos, melhor. O que foi aí, Davi e Gabriela? Eita, meu Deus do céu, tá vendo? Presta atenção aí. Gabriela. Então, preste atenção, meus irmãos, para ver se isso acontece com você. Essa mensagem não é uma palavra que vai trazer empolgação, mas é uma palavra que é importante para mim e para você, meus irmãos. Amém? Então, meu irmão, primeira parte, meu irmão, a definição do passado psicológico, meu irmão. Esse depósito que nós temos de pensamentos, sentimentos do passado e que a gente avalia hoje e nos leva à depressão. Eu quero ler um texto, meus irmãos, vai lá em Números. Hoje esse menininho vai trabalhar, viu, meu irmão? Hoje você vai honrar os seus 15 mil reais por mês. Números, dá lá, meu irmão, para o 4º livro da Bíblia, livro de Números, capítulo 11, meus irmãos. Eu acho que eu nem vou ficar abrindo, viu, meu irmão? Eu vou deixar e vou acompanhar você, que eu acho que fica melhor, meu irmão. Números, capítulo 11, no versículo 5, meu irmão, nós temos que saber interpretar o nosso passado, meus irmãos. Esse texto de Números está falando, Números narra a saída, assim como o Êxodo narra a saída, mas Números ele tem mais uma contagem do templo, de tempo de peregrinação, algumas coisas mais específicas, mas são textos que narram a saída do povo do cativeiro do Egito e levando para a terra prometida, a terra de Canaã. E nesse meio da saída, olha como o povo, meu irmão, e nós precisamos interpretar de maneira correta o nosso passado. Que muitas vezes a depressão nos vem, a frustração nos vem, um sentimento de culpa nos vem, porque nós não interpretamos de maneira correta o nosso passado. E esse povo aqui, meus irmãos, eles não interpretaram de maneira correta o passado deles. Eles não conseguiram fazer uma leitura onde eles estão, como era a situação de vida deles no passado. Eles não conseguiram interpretar isso. Porque olha o que eles dizem. Quando eles estão saindo do Egito e eles estão caminhando pelo deserto e eles ali começam a murmurar. Eles começam a reclamar mesmo. A Bíblia diz que levantou uma grande murmuração dos filhos de Israel. E aí, olha por quê, o motivo da murmuração. Olha o que eles dizem, lembramo-nos
dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles comiam, tinha refeição de graça, meus irmãos? Não. Primeiro, eles eram escravos do Egito. Eles trabalhavam e trabalhavam muito. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 1, vai falar que eles trabalhavam um trabalho pesado. Fala que o povo estava em agonia, o povo estava em angústia. O tempo que eles viveram no cativeiro foi um tempo de 430 anos, meus irmãos. Trabalho pesado, angustiado. Eles viviam oprimidos. E o povo clamava por um libertador, e Deus levanta Moisés. Mas esse povo, eles esqueceram do passado. Eles estão, meus irmãos, no deserto, e no deserto Deus está conduzindo. De noite havia uma coluna de fogo, de dia havia uma nuvem para os encobrir do calor, e havia um maná que descia sobre eles, e eles começam a reclamar e murmurar do passado, e eles falam assim, lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas, dos alhos silvestres e das cebolas e do alho. Quem é que tem saudade de cebola, meu irmão? Quem é que tem saudade de alho poró, que é o alho silvestre? Quem é que tem saudade de alho? Até do peixe, tudo bem, meu irmão. Mas olha essas coisas. E aí o versículo 6, agora, porém, seca-nos a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná, meus irmãos. Uma interpretação correta do passado, porque eles olhavam para o passado e eles achavam que o passado era melhor do que o presente. Muitas vezes, meu irmão, eu e você estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus com saúde. Quem está saudável, com saúde, levanta a mão e dá um glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Agradeça a Deus, meu irmão. Tem muita gente que está no hospital e queria falar, puxa, como eu queria estar num banco de uma igreja louvando a Deus e escutando a palavra. Quantos estão numa cela, numa cadeia, numa prisão, como gostariam de estar no banco da igreja ouvindo a palavra? Meu irmão, você está aqui com saúde, mas muitas vezes nós falamos, nossa, mas hoje minha vida está tão ruim. Ai, como era bom no passado. Ah, no passado que era bom. Né? Tem pessoas que falam assim, meu irmão, pessoas vai ficando tiozinho assim, igual o pastor Sérgio, né, meu? Igual assim, os tiozinhos que tem na nossa igreja, vai ficar, ah, mas no meu tempo, ah, como era bom no meu tempo, meu irmão. Ah, no meu tempo não tinha esse negócio, não era tão assim, bagunçado do jeito que era hoje, não. Ah, no meu tempo as coisas eram melhor. Que era melhor nada, meus irmãos. E que esse negócio do meu tempo, quando é que foi o seu tempo? Não existe no meu tempo. Então, daquele tempo era o seu tempo, agora não é mais seu tempo. Então, meu irmão, você tem que morrer. Você tem que morrer. Você está dando risada por quê, Darley? Porque se foi no seu tempo e agora não é mais o seu tempo, o que você está fazendo aqui? É, meu irmão? O que você está fazendo aqui? Se alguém já acha que o seu tempo já passou, depois vem aqui à frente que eu vou dar extrema unção, viu, meus irmãos? Ó, você que nos visita é brincadeira, tá bom? Extrema unção é um negócio lá, um dos rituais lá da Igreja Católica. Mas vem aqui, meu irmão, tá bom? Não vai ter extrema unção, mas vai ter o mata-leão do Anderson Leal. Né? Vai ter o mata-leão do Anderson Leal. Também equivale a extrema unção também. Né? Mas não tem, o nosso tempo é hoje, meu irmão. Se a gente for interpretar, meu irmão, a gente for interpretar a nossa história no tempo, eu estava falando aqui na quarta-feira, meu irmão, oh, nós vivemos um tempo de pegar a inflação 80%, 90% ao mês. E tem gente que hoje a inflação com 10%, 12% está reclamando. Né, meu irmão? Eu sou do tempo, meu irmão, que eu lembro da minha avó. A minha avó, ela faleceu no hospital, e aí ligaram lá na delegacia que ficava no Mangaló, e aí do Mangaló mandaram uma polícia chamada... Lembra da Baratinha? Só que é do meu tempo, lembra da Baratinha. Lembra da Baratinha, Tonhão? Mandaram uma Baratinha lá na minha casa para avisar do falecimento da minha avó, meu irmão. Isso já tinha passado horas e horas e horas e horas. Né, meu irmão? Eu me lembro do meu pai, quando nós adoecíamos, nós tínhamos que andar quilômetros para ir até onde passava o ônibus, para pegar o ônibus e ir embora. Eu andei no ônibus, meu irmão, eu já surfei em ônibus, já surfei, ó, vocês aí, surfei, meu irmão, não surfei, não fui Medina, não fui o Toledo, mas eu já surfei em trem, porque os trens eram tão lotados, os ônibus eram tão lotados, que quantas vezes eu segurei na porta. Quem foi desse tempo aí? Levanta a mão, meu. Ó a turma aí da Arca de Noé aí. Ó a turma da Arca de Noé. Ó a turma aí que pisou na lama do dilúvio aí, ó.
Meus irmãos, e às vezes a gente fala, no passado a coisa era boa, hoje não. Meu irmão, viva o tempo de hoje. Interprete de maneira correta o seu passado e viva o tempo hoje ao tempo. Se você teve no passado tempo ruim, mas irmão, mas hoje você está vivendo e até aqui abençoou o Senhor, até aqui o Senhor esteve com você, amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor esteve com você e Ele te conduziu e Ele vai te conduzir em nome de Jesus. Jonas, meus irmãos, capítulo 4, olha outro que fez uma interpretação errada do passado. O profeta Jonas, no capítulo 4, no versículo 2, ele ora ao Senhor e ele está indignado com Deus. Ele está bravo com Deus. E ele fala, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é um Deus clemente, misericordioso e tardio em irar, e grande benignidade, que arrepende do mal. Ele vai pregar em Nínive e ele sabe que Deus vai ser misericordioso com o povo de Nínive. Ele prega para o povo de Nínive querendo condenar o povo de Nínive, querendo que o povo de Nínive vá para o inferno. Mas aquele povo de Nínive, naquela pregação, olha a pregação mais curta que já houve na história. Está no Guinness Book, a pregação mais curta da história é a pregação de Jonas. Ele diz assim, olha, se vocês não se arrependerem, em 120 dias Deus vai trazer destruição para essa cidade. Acabou a pregação. Ele foi até o final da entrada da cidade, até o final da rua da cidade, e voltou falando isso. Se vocês não se arrependerem, em 120 dias, Deus trará destruição a essa cidade. Só isso. Só foi uma mensagem de julgamento. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? O povo se arrepende. O rei de Nínive se arrepende. Proclama um jejum. Manda todo mundo se vestir de pano de saco e de cinzas sobre o corpo. Isso é o sinal de arrependimento da época. E todo o povo, ele manda fazer um jejum. O jejum é tão sério que até os animais têm jejum. Eu nunca vi isso, animais fazer jejum. Ele colocou até os animais para fazer o jejum. E por causa disso, Deus foi misericordioso com aquele povo. E ele fica irritado. Porque aquele povo foi o povo que destruiu os antepassados dele. Foi aquele povo que entrou na terra dele e destruiu. E Deus está sendo misericordioso com esse povo. E Jonas se esquece. Jonas olha para os outros, mas não olha para ele. E Jonas está em depressão. Jonas está angustiado. Mas Jonas esquece. Vai lá no capítulo 2, no versículo 9. Né, meu irmão? Que muitas vezes é isso. Para os outros, justiça. Para os outros, Deus, justiça. Para os outros, Deus, cobra mesmo. Para mim, Senhor, misericórdia. Mais ou menos isso que Jonas estava querendo. Jonas 2,9 vai dizer assim, então, 2,9, isso. Mas, com a voz do agradecimento, olha Jonas aqui, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas, ele está se colocando aqui no capítulo 2, ele está colocando ao Senhor, olha, eu me ofereço a ti, eu oferecerei sacrifício a ti, aquilo que eu votei, eu vou pagar os meus votos, a minha vida vai ser para ti, porque tu és o Deus da minha salvação. É isso que ele está falando. E aí Deus manda ele para Nínive e ele fica bravo. Né, meus irmãos? Então, uma interpretação errada do passado, meu irmão, isso acontece muito, meu irmão. O que define, muitas vezes, a nossa depressão, meu irmão? Nós olharmos de maneira equivocada ao nosso passado, meu irmão. Tem muita gente que fala, eu já falei isso muitas vezes, meu irmão. Eu falo assim, eu queria com meus 20 anos, 25 anos, eu queria que quando eu tivesse os meus 18 anos, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. A maturidade que eu tenho hoje. Mas, meu irmão, a pessoa que você se tornou hoje foi por causa daquelas experiências no passado, e muitas vezes até experiências negativas, é que levou você a ser a pessoa que você é hoje. Então, meus irmãos, nós devemos interpretar o nosso passado de maneira lúcida, de maneira transparente, de maneira à luz da palavra de Deus, e aprender a ser grato a Deus por todas as coisas. E saber, meu irmão, saber que há tempo para todas as coisas. E que há tempos, e tempos, e tempos, e tempos. Há tempos bons, há tempos ruins. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E saber que há tempos na vida. E que são esses tempos que vai nos amadurecendo, nos desenvolvendo. E vai nos dando maturidade, experiências com Deus.
É nessas vivências da vida. Então esse negócio, eu queria hoje ter eu queria os meus 18 anos, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 45 anos. Não tem como, meus irmãos. Não tem como. Porque hoje eu me tornei a pessoa que eu me tornei justamente por causa dessas experiências. Eu consigo interpretar o meu passado e ver a mão de Deus, a condução de Deus e a bênção de Deus no passado. Aprenda, meu irmão, a ver a mão de Deus te conduzindo no passado. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas encruzilhadas da vida que você não sabia por onde decidir e você decidiu e ali você achou que era você que estava decidindo, mas foi Deus que colocou a mão, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Né? Eu fiquei pensando, meu irmão, olha, ontem eu conversando com o pastor Otaviano, aí eu fiquei pensando, aí eu falando para ele da minha experiência. Ontem eu preguei na Igreja Batista Metropolitana, eu falei para ele da minha experiência de 2003, até 2003, na minha cabeça era, eu sou vice-presidente da Igreja Batista da Vila Penteado, e ali eu vou ser auxiliar do pastor Luiz Carlos Marinho, eu vou estar ali como pastor auxiliar dele, porque ele é o pastor titular, eu fico ali como auxiliar, não vou ter tanta responsabilidade, né, meus irmãos? E aí eu conheço um camarada chamado Adilson Rodrigues de Menezes, e aí me convida para vir num tal de sol nascente, quando eu vi a rua cheia de buraco, um monte de pé de barro, eu falei, nossa, que lugar feio. Meus irmãos, não fiquem bravos comigo. Hoje esse lugar é lindo, hoje eu amo esse lugar, hoje eu amo essas pessoas. E vim pregar aqui na igreja, vim de maneira tão despretensiosa. E aí há um convite da igreja para mim pastorear. E eu falei, não está nos meus planos, é ser auxiliar do pastor Marinho na Igreja Batista Vila Penteado. Eu me converti lá, eu fui batizado lá, eu me casei lá, a minha família está lá, né? A minha esposa está lá, nós temos um ministério lá, é lá que nós vamos ficar. E Deus nos trouxe para cá, meus irmãos. Né? Meus filhos nasceram aqui, e aí a gente vê hoje a condução de Deus aqui nesse lugar, meus irmãos. Amém, meu irmão? Eu me lembro, meu irmão, a condução de Deus, eu fiz uma entrevista numa empresa numa metalúrgica chamada Kalmaier. Meu irmão, isso aqui eu estou falando de muito tempo atrás, 1995. E nessa Kalmaier, eu falei, eu quero trabalhar metalúrgica, esse negócio de, não quero mais ser office boy, negócio de office boy, aí fica andando o dia inteiro, estou fora desse negócio. Eu fui trabalhar, eu queria trabalhar na Kalmaier. E aí fui lá, fiz a entrevista na Kalmaier. Meu irmão, ele falou, faz uma peça num torno, né? E aí eu já tinha feito o Senai, para mim era a coisa mais simples. E eu peguei, meu irmão, pensa numa hora que me deu um branco. E eu comecei a me embananar toda uma peça que era simples de fazer o recorte ali, tudo, coisa simples para fazer, e eu não conseguia fazer. E me deu um branco. E eu fui reprovado nesse teste, meus irmãos. Eu falei, mas como assim? O negócio, se me desse 100 vezes para fazer, 99 eu teria feito de maneira certa. E aí fui fazer uma entrevista no Colégio Batista Brasileiro. Eu nem queria entrar nesse tal de Colégio Batista Brasileiro. E aí entrei nesse Colégio Batista Brasileiro, conversei com o pastor Paulo Roberto Soria, veio me evangelizar. Eu falei, esses caras querem fazer lavagem cerebral em mim, vou ficar esperto com eles, porque eu nasci numa igreja católica, eu vou morrer católico e papapá. E aí começou a falar da palavra, a palavra começa a ficar no meu coração, e aí o Espírito Santo começa a me incomodar. Eu falei, eu não vou dar o braço a torcer para esses caras, eu não vou na Igreja Batista. E aí veio uns tal de élderes, missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Santos. Quem sabe quem são esses? Os mormons, meu irmão. Se eu estivesse nos mormons, hoje eu estaria com umas 3, 4 esposas, né, meu? Mas eu tenho uma que vale por 1000, graças a Deus. Gostou dessa, né, meu irmão? Aí, meus irmãos, volta aqui, meu irmão. Volta aqui. E aí, meus irmãos, quando faltava uma semana para mim me batizar na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, o Davi me mandou uma série de mensagens deles ali, o negócio é complicado, mas quem está entrando, você não vê aquilo no começo. E aí um irmão falou assim, olha, eu não vou dizer se aquela igreja está certa ou está errada. O que eu vou te falar, a palavra de Deus diz assim em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto. Ora a Deus, pede a Deus sabedoria, discernimento para ver se esse é o lugar certo.
Olha a sabedoria que aquele irmão teve. Porque se aquele irmão chegasse em mim e falasse, olha, aquela igreja, eles não é uma igreja, é uma seita, é um monte de heresia, eu falo, só porque ele tá com ciúme, está com inveja, porque eu estou indo para a igreja lá e não estou indo para a igreja batista. Ele está com ciúme também, agora só de raiva eu vou me batizar lá. Mas olha a sabedoria que aquele irmão teve. Peça a Deus sabedoria, Ele vai te dar sabedoria. E orei e não senti paz em nenhum momento, uma angústia. Eu falei, não vou me batizar, não vou me batizar. E os camaradas vindo lá e fazendo preparação para o batismo e tudo certo. E aí eu falei, não é certo, não é certo. Até que eu cheguei para eles com muito respeito, de maneira muito bem colocada. Eu falei, olha, desculpa, mas eu não sinto paz de estar indo, eu quero romper com vocês me perdoam o tempo que vocês gastaram, investiram em mim, mas me perdoa, eu não senti paz de me batizar. Eles entenderam numa boa, foram viver a vida deles. Aí eu fui num culto da Igreja Batista Vila Penteado, e ali Deus falou grandemente comigo, e na semana seguinte, Deus falou comigo na sala do escritório, eu sozinho, eu com Deus, na sala do escritório onde eu estava, Deus falou comigo, e eu consigo ver assim, meus irmãos, o detalhe, e eu consigo olhar para a minha história, olhar para o passado, e eu ver que Deus foi conduzindo a minha história. Olhe para a sua história, Deus tem conduzido você até aqui, Ele tem conduzido a tua história, e Ele há de guardar em nome de Jesus. Aquele que te guardou, aquele que te deu livramento, aquele que ministrou ao seu coração, Ele vai continuar ministrando. Seja a sua história de percalços, de obstáculos, de lutas, mas foram essas lutas que fez você chegar até aqui. E se você chegou até aqui, Deus vai te conduzir em triunfo para a glória dEle, em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Segundo, meu irmão, o nosso passado, essas sequências de memórias negativas, ela pode nos trazer depressão, meus irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, meu irmão. Porque, olha, o salmista, vamos para o Salmo Davi, eu ia falar o Salmo Davi, meu irmão. Vamos para o salmista Davi, no Salmo 41, versículo 9, meus irmãos. As experiências negativas do passado, meu irmão, podem nos trazer frustrações e nos levar à depressão, meus irmãos. Davi, ele teve uma frustração. Davi, ele tinha um conselheiro. O nome do conselheiro, olha que nome bonito aí para as mulheres que estão grávidas, as mulheres que querem ter um filho. Aitofel. Olha que nome lindo, Aitofel. Tinha um conselheiro, esse camarada era um conselheiro de Davi, era um conselheiro muito respeitado. Meu irmão, aquilo que Aitofel dizia era quase como se fosse um mandamento de Deus. Havia um respeito. Só que Aitofel, ele vira a casaca, vamos dizer no popular. Ele vai para o outro time. Ele começa a ser conselheiro de Absalão. Absalão, quem era Absalão? Apesar de Absalão ser filho de Davi, mas ele se levantou como inimigo de Davi. E quando ele está escrevendo o Salmo 41, versículo 9, ele diz assim, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O Salmo 55, versículo 4, meu irmão, desculpa, hoje você vai... Aí, ó, o Salmo... Olha, rapaz, que esse camarada... Para que eu vou ficar perdendo tempo aqui folheando, meu irmão? Olha, estremece-me. Outra vez ele falando desse Aitofel. Davi está com o coração amargurado, angustiado, entrando em depressão, meus irmãos. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteia. Continua, meu irmão, até o versículo 14. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Olha como que está a alma de Davi. Então disse eu, quem me dera as asas como de pomba, voaria e acharia pouso, está inquieto. Eu que fugiria para longe ficaria no deserto, ele quer fugir de tudo e de todos. E olha que o camarada é rei sobre Israel. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Continua, meu irmão. Destrói-me, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Olha, meu irmão. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeiam a perversidade e a malícia. Versículo 11. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Continua, meu irmão. Com efeito, e aí ele está falando aqui, meu irmão,
Olha por que ele está angustiado, aflito, pedindo que Deus o destrua. Ele fala, eu queria ter asas para poder voar bem longe. Por quê, meu irmão? O que está acontecendo com Davi? Com efeito, ele diz, não é o inimigo que me afronta. E se fosse, eu o suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Olha, meu irmão, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. É desse que ele está falando. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos à multidão à casa de Deus. Ele está falando desse amigo que deu uma punhalada pelas costas e aquilo lhe causa depressão, meus irmãos. Aqui a gente vê os salmos nesse tempo que Davi passa por esse período, que Aitofel, ele vai para o outro lado e começa a ser conselheiro de Absalão. Davi, ele tem essa punhalada e ele cai em depressão. Então, meus irmãos, a depressão pode ser de experiências, de frustrações em relacionamentos do passado. Às vezes, meu irmão, é o homem que foi infiel, é a mulher que muitas vezes foi desrespeitosa para com o marido e destratou o marido. É o filho, muitas vezes em rebelião, os filhos que estão dando trabalho, que há um momento, não todos, mas há momentos que os filhos dão trabalho. Pode ser, meus irmãos, um desemprego. Pode ser, meu irmão, alguém que almejou uma carreira, tinha sonhos, tinha expectativas, e aquelas expectativas foram frustradas. Todos nós podemos ter, meu irmão, relacionamentos frustrados. Aqui no caso de amigos, no caso de Aitofel e Davi, mas no caso, meu irmão, que muitas vezes nós nos sentimos culpados também de coisas que nós fizemos. E isso pode muitas vezes nos levar, meus irmãos, à depressão, esses sentimentos. Davi, no Salmo 32, no versículo 4, aqui nós estamos falando de sentimentos, até aqui nós estamos falando de sentimentos, frustrações em relacionamentos. Mas às vezes, meu irmão, uma coisa que nos leva à depressão é culpa. Davi, quando ele está num outro momento da vida dele, que ele está angustiado, ele está vivendo debaixo da culpa, no Salmo 32, versículo 4, ele diz assim, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele fala, os meus ossos se secaram, versículo 5, meu irmão. E confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoasses a iniquidade do meu pecado. Aqui ele está debaixo da culpa. Enquanto ele está debaixo da culpa, os ossos dele se secam, ele está em depressão. E ele não consegue se livrar daquilo. E até que ele confessa a Deus, e quando ele confessa a Deus, um peso sai sobre a vida dele, meus irmãos. Deixa eu falar para os irmãos, muitas vezes, há culpas que são legítimas. Há muitas vezes a culpa, e a gente sente o peso do pecado, como Davi sentiu, e a gente confessa, e a gente coloca diante de Deus, a gente abre o coração diante de Deus, e aquilo vem um alívio, aquele peso sai, e a gente sente o refrigério da alma, meu irmão. Eu já passei por isso, eu sei que você já passou por isso. Como é bom ter a experiência do perdão, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Isso é culpa legítima, mas há muita culpa, meus irmãos, que não é legítima. Há muita culpa que é o diabo que coloca essa carga dentro de nós. Há uma culpa, meus irmãos, porque quando a culpa, ela vem de algo que nós fizemos, nós confessamos e largamos e tomamos posse do sangue de Jesus, do perdão de Jesus oferecido na cruz, você livra dessa culpa. Mas a culpa que parece que você pede perdão e não livra, parece que tem uma acusação, parece que tem um dedo acusatório dia e de noite sobre nós. Essa culpa, ela não é mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus nos leva ao arrependimento. A palavra de Deus nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo é o Paráclitos, é o ajudador, é aquele que nos mostra, é aquele que nos ilumina, é aquele que nos mostra o erro e nós confessamos e seguimos no caminho. Mas, meu irmão, há muita culpa que é o diabo que coloca em cima de nós, porque o diabo é o acusador. Então, meu irmão, se o diabo quer te acusar de culpa, de coisa que você fez no passado, mas que você já confessou, que você já sentiu perdão, e de novo vem um dedo acusatório, essa culpa não é o Espírito Santo que está colocando sobre você, é o diabo, e nós temos que repreender isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
tem que ser repreendido, meu. Há muita gente que convive com culpas de coisas que fez e que já foi perdoado e parece que não consegue mudar, não consegue virar a página e não consegue. Pessoa que frustrou, que teve um casamento, se divorciou no casamento, passou. Foi uma experiência ruim que Deus passou, vira a página, você está vivendo uma nova vida, você está vivendo uma nova vida com Deus. É algo que você fez lá atrás, seja um pecado que você cometeu, não vou aqui colocar as listas de pecado, mas uma lista de pecado que aconteceu no passado, confessou, clamou pelo sangue de Jesus, sentiu o perdão de Cristo, vira a página, muda de vida, viva o dia de hoje, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, amém, meus irmãos? Frustrações, meu irmão. Essa é a diferença de Pedro para Judas. A diferença, Pedro se arrepende. A Bíblia diz que quando o galo canta e Pedro se pega negando a Jesus 3 vezes, o texto da semana passada, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Lucas 22, 62, Pedro chorou amargamente. Sentiu culpa, sentiu peso. Ele falou, eu pisei na bola. E quando Jesus vai atrás dele, João capítulo 21, a partir do versículo 15. Eles vêm e ele sente o perdão de Cristo. E ele recomeça, é um novo homem. Judas, ele se arrepende? Judas, ele confessa. Judas, ele reconhece o erro. Ele fala assim, olha, eu derramei sangue inocente. Ele pega aquelas moedas que ele ganhou e ele joga fora. Mas é uma culpa diabólica. É uma culpa que o leva ao quê? Que o leva ao suicídio, que lhe leva ao enforcamento. Ali não era o Espírito Santo agindo na vida de Judas. Ali era uma culpa diabólica, porque leva ele à depressão e leva ele ao suicídio. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, porque o inimigo das nossas almas, o João 10, 10, diz assim, o inimigo, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Cuidado, meu irmão. Apocalipse capítulo 12 diz assim que foi lançado fora para todo sempre. Foi jogado no mais profundo do abismo. Quem? O acusador das nossas almas. Aquele que nos acusava de dia e de noite, meu irmão. O diabo não tem mais poder de levantar acusação do passado sobre os filhos do crente, sobre os filhos de Deus, daqueles que confessaram a Jesus como Senhor. O diabo não tem mais, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre a minha e a tua vida. Amém, meus irmãos? Tome posse disso, meus irmãos. Tome posse disso, não deixa mais. Isso acabou. Na obra da cruz, não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gosto de Romanos 8, lá no versículo 33, que diz assim, a partir do versículo 35, que diz assim que nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir poderão nos separar do amor de Deus. Por que Paulo não fala nem as coisas do passado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir poderão nos separar do amor de Deus? Por que Paulo não fala isso? Sabe por quê? Porque crente não tem passado. Crente, a partir do momento que aceita Jesus, ele começa uma nova história com Deus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, meu irmão? E aí, meu irmão, o passado foi lançado no mais abismo. O passado passou e nós vivemos o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, meu irmão. Vamos lá, vamos caminhar. O autor de Eclesiastes vai dizer assim, olha, é inútil, é errado você considerar isso. Jamais diga, olha, jamais diga isso. Por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não é sábio perguntar assim. Passado, meu irmão, por mais bom que foi, passou. Por pior que foi, passou. Não é sábio isso, porque o crente olha para o futuro. Viktor Frankl, meu irmão, foi um psicanalista judeu. Ele criou a logoterapia, que é o estudo que dá sentido à vida. Escreveu vários livros, um dos livros mais, o best-seller dele é O Sentido da Vida. Tem uma frase que o Davi ama, aquela frase, né, Davi? Depois você fala para a igreja aquela frase, tá certo? Se a situação for boa, desfrute. Né? Davi ama essa frase. Viktor Frankl, ele dizia assim, que os cristãos ele tem uma vantagem. Ele fala assim, sobre os demais. E olha que ele não era cristão. Porque ele fala assim, porque o cristão, ele olha para o futuro.
A depressão nos remete ao passado. A fé nos remete ao futuro. O cristão, ele não olha para o passado, o cristão, ele olha para o futuro. O cristão, ele aguarda a redenção do seu corpo. O cristão, conforme diz Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim, a nossa pátria não é aqui, porque nós aguardamos a redenção do nosso corpo. O dia em que Deus vai tirar esse corpo mortal, esse corpo de corrupção e nos transformar em um corpo de glória. Amém, meus irmãos? Ele está olhando para o futuro. O cristão, ele está aguardando o dia que a trombeta vai tocar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós, como igreja do Senhor, vamos subir com ele. Amém, meu irmão? O cristão, ele tem essa expectativa olhando para o futuro. Paulo, ele diz isso, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz assim, a coroa inacessível que ninguém pode me tirar, a mim está preparado. O cristão sempre está olhando para o futuro, que ele sabe que o futuro dele é de glória, meu irmão. Então, por isso é errado nós compararmos isso aí, meu irmão. É isso aí? Pois nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Agora, por último, meu irmão, como vencer a depressão? Já estamos terminando, meu irmão. Como vencer a depressão? O problema é isso. A boa notícia é que já estamos terminando. A má notícia é que eu tenho 7 passos para vencer a depressão. Pode ser, meus irmãos? 5 minutos? Quem diz amém aí? 5 minutos. Amém. Meu irmão, primeiro, vencer a depressão. Reorganize a sua memória, meu irmão. Reorganize a sua memória. Comece a interpretar de maneira correta o seu passado. Olhe e veja a mão de Deus, a bondosa mão de Deus. Considere, olha ao seu redor e veja tantas bênçãos que você tem. Ao invés de você olhar para aquilo que você não tem, ao invés de você ficar frustrado por tantas expectativas que você tinha se frustraram, mas tenta olhar para tanta coisa boa que te aconteceu, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Aqui nessa igreja tinha um rapaz que ele estava namorando e se apaixonou pela menina, e aí estava noivo da menina, mas era um relacionamento muito complicado, a menina era muito complicada, e um relacionamento muito complicado, e a menina tinha crises e aquela coisa, e aí do nada a menina vai e terminou com ele, meus irmãos. A menina terminou com ele, noivos. O menino ficou mal, ficou em depressão, e vai o pastor, vai conversar, vai alguns irmãos aqui e fora. O ruim de eu contar esses casos, quem que é? De que o pastor está falando? E fica esse negócio, essa coisa aí, tá certo? Eu conto o milagre, mas não conto o santo, meu irmão. Eu falei, viva um dia de cada vez. Eu me lembro uma frase que eu disse a ele, Deus não tira nada de nós sem colocar algo melhor naquele lugar. Considere essa possibilidade se foi Deus que tirou. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22 diz. E eu falei, esse relacionamento, o que estava acrescentando? Estava acrescentando dores. A bênção de Deus enriquece. A bênção de Deus acrescenta. A bênção de Deus constrói. E aí ele passou por aquele momento, aquela fossa e tudo mais, meus irmãos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está com uma moça cristã maravilhosa, uma bênção. Eu falo, quando é o casamento? E se não me convidar para mim fazer o casamento de vocês, eu vou ficar bravo com vocês, eu brinco com eles. Eu falo, não, pastor, já está tudo certo. Meu irmão. Porque é assim, meus irmãos. Reorganiza a sua memória. Às vezes é um momento. E se Deus te tirou algo, Ele tem algo melhor para colocar. Deus tem o melhor para a tua vida em nome de Jesus. Mas lembre, Ele é o melhor para a tua vida. Ele não apenas tem algo bom para a tua vida, mas Ele é o melhor para a tua vida. Amém, meus irmãos? Reorganize, em primeiro lugar, reorganize. Segundo, meu irmão, é duro falar isso para crente, mas eu vou falar isso para crente e vou falar para você que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Você que ainda não pediu para Jesus vir morar no seu coração. Você que ainda não creu que Jesus Cristo morreu na cruz para te dar a salvação e a vida eterna. Deixa eu falar para você em segundo lugar, tome posse da salvação em Cristo Jesus. Como se livrar da depressão?
Tome posse da salvação em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo o que, meus irmãos? Se fez novo, meu irmão. Tome posse da vida eterna em nome de Jesus. Vira para a pessoa do lado, agora é sério. Vira para a pessoa do lado e diz: tome posse da vida eterna, meu irmão. Toma posse, meu irmão. Toma posse da salvação, meu irmão. Toma posse, é salvo em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você. Deus, Ele apagou o seu passado, Ele não se lembra mais. Ele colocou lá no mais profundo do abismo o seu passado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Olhe para o futuro, olhe daqui para frente em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Terceiro, lembre-se da graça que supera as nossas falhas, meus irmãos. A graça de Deus. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele reconhece quem ele é. Ele fala: eu, o menor dos apóstolos, no qual nem poderia ser chamado de apóstolo. Ele diz assim: mas a graça de Deus na minha vida não foi em vão. O apóstolo Paulo, ele tem consciência da graça de Deus. Ele não olha para o passado: oh, irmãos, eu fui um que perseguiu os cristãos, eu matei muito cristão. Ai, gente, ele poderia ser uma pessoa dessa deprimida, angustiada, triste. Mas ele fala: olha, a graça de Deus veio sobre a minha vida. Eu não merecia ser apóstolo. Eu fiz coisas terríveis. Mas deixa eu falar uma coisa: quando a graça de Deus veio na minha vida e mudou a minha vida, a graça de Deus na minha vida não foi em vão. Eu trabalhei, porque aquilo que eu fiz no passado, eu trabalhei muito mais para consertar aquilo que o meu pecado, a minha rebeldia, a minha ignorância fez. Ele trabalhou, porque pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. A graça de Deus transforma, a graça de Deus muda, a graça de Deus, ela apaga o passado. E você pode ter sido a pior pessoa do passado, mas se a graça de Deus entrar em você, Ele faz você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Aí os camaradas não entendem. Aí o pessoal lá fora: mas o camarada, ele aprontou tanto lá, e agora vai para a igreja, e agora está tudo certo. Vai para a igreja e fica dando um mundo de santo, é que eles não conhecem a graça de Deus, que pode mudar qualquer pessoa. Meu irmão, já fugi de crente. Meu irmão, já deixei de namorar uma menina. Deixei de namorar uma menina que eu sabia que a Dália ia chegar na minha vida e ela seria definitiva. Né? Mas eu deixei de namorar uma menina porque ela era crente. Quando eu falei que era crente, eu namorar uma crente, estou fora. Meu irmão, eu fugia. Quando eu via com os crentes vindo com folheto assim para o meu lado, eu já atravessava a rua e fugia desses camaradas. Pastor para mim era tudo ladrão. Pastor para mim é tudo, não fica lá fazendo lavagem cerebral. Pastor, que negócio de pastor, nada. E aí, olha onde eu estou hoje, meu irmão. Olha onde eu estou hoje. É fogo, né, meu irmão? Eu assistia, pensava assim, desmetado aqui, eu acho que você tá, olha, meu, você tá se assemelhando. Fala: eu já vivi isso. Né, meus irmãos? Quarto, meu irmão. Quarto, utilize a técnica do já recebi em dobro. Isaías 40, versículo 1 a 13, meu irmão. Como vencer a depressão, como vencer o passado, os traumas do passado, meu irmão. Olhe, pratique a técnica do já recebi em dobro. O que é essa técnica do já recebi em dobro? Isso aí eu aprendi com um pastor. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, meu irmão. Pratique a técnica: eu já recebi em dobro, meu irmão. Não tem essa: eu vou pagar pelos meus pecados, eu tenho que pagar pelos meus pecados. Você está em Cristo Jesus, já passou, eu já recebi em dobro, eu estou vivendo uma nova vida, amém, meu irmão? Em quinto, meu irmão, pratique de novo, tá bom? Depois disso aqui eu vou deixar lá no grupo da igreja para vocês anotarem direitinho. Pratique a técnica do
A técnica do já recebi em dobro em quarto lugar. Em quinto lugar, pratique a técnica do prossigo para o alvo. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Ele diz assim, não que já tenha alcançado, ou que eu já recebi alguma coisa do Senhor, mas uma coisa eu faço. E ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa técnica, pratique isso. Olhe para frente. O cristão olha para frente. A nossa vida é como um livro. O livro se lê para frente. Você tem que virar a página da sua vida. Viva para frente, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Não deixe que o passado te domine. Não deixe que o passado te estacione. Não deixe que o passado te pare, te tranque, te atrofie, mas olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Sexto, meus irmãos, pense positivo, meu irmão. Seja grato, meu irmão. Eu ia falar do copo cheio e copo vazio, mas esse copo está vazio, viu, meu irmão? Pensa positivo, meu irmão. A pior coisa é uma pessoa negativa, meu irmão. A pior coisa é uma pessoa que sempre está olhando, não dá, não é bem assim, vamos esperar, vamos dar um passo para trás, não é tempo. É triste, meu irmão. Uma pessoa que é sempre negativa, sempre olha para aquilo de ruim que aconteceu. Pessoas que têm a síndrome de Raquel, meu irmão. Sabe o que é a síndrome de Raquel? Lá em Gênesis, a síndrome de Raquel, a Bíblia diz que Raquel chorava pelos seus filhos e se recusava a ser consolada. Ela se recusava, porque tem pessoas, meu irmão, que se recusam a ser consolada. Tem pessoas que querem viver naquela, coitadinho de mim. Tem pessoas que querem viver assim, que as pessoas tenham pena dela. Querem viver assim, sempre chorando as suas lamúrias, o seu passado, e mostrando sempre o seu passado de dor, o quanto foram cruéis com ela, o mal que fizeram para ela, e a pessoa sempre está trazendo a ferida para que as pessoas vejam e para que as pessoas tenham pena dela. Raquel era assim, meu irmão. Raquel chorava pelos seus filhos e se recusava a ser consolada. Tem pessoas que é assim, meu irmão. Tem pessoas que não querem olhar para frente, tem pessoas que não querem mudar, quer ficar presa no passado e quer ficar. Tem pessoas que falam assim, olha, pastor, deixa eu falar uma coisa, pastor. No dia 15 de outubro de 2003, às 15 horas e 48 minutos, pastor, o meu marido, ele chegou e aconteceu. Ela lembra de coisa que aconteceu há 19 anos atrás. Pastor, aquele dia, pastor, fazem 7 anos que fulano de tal fez isso comigo. Pastor, fazem 15 anos e lembra dessas datas e fica preso no passado. Meu irmão, se liberte disso em nome de Jesus. Veja positivo, olhe para frente, para de ser negativo, olha com gratidão a vida. A Bíblia diz em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aprenda a ter gratidão, aprenda a olhar a vida sempre com o copo cheio, aprenda a olhar as bênçãos que você já tem, aprenda a agradecer a Deus aquilo que você já tem, em detrimento daquilo que você ainda não tem. Amém, meus irmãos? E sétimo e último, meu irmão, faça algo pelos outros, meu irmão. Quer vencer a depressão? Quer se livrar da depressão? Faça algo pelos outros. Saia do casulo. Se movimente. Faça parte de um projeto. Se envolva em missões da igreja. Se envolva num projeto da igreja. Faça parte do grupo da igreja. Eu falei aqui, meu irmão, não há cura fora da comunhão, meus irmãos. Se envolva no trabalho da igreja. Não tem como, meu irmão, você se livrar de um passado de dor, se isolando, ficando à parte, ficando aquém. Nós não somos uma ilha. Deus nos fez pessoas que nós precisamos um dos outros. Se envolva em nome de Jesus. Aí, meu irmão, o último, tá bom? Prometo o último. Jó 42, versículo 10, meu irmão. Pensa no camarada. Meu irmão, ninguém de nós sofreu 1/3 do que Jó sofreu. Vocês conhecem a história de Jó, não vou contar mais. Mas a Bíblia diz, meu irmão, sabe quando Deus começou a mudar a história de Jó? Deus não começou a mudar a história de Jó
quando Jó estava murmurando, quando Jó estava reclamando, quando Jó começou a falar, oh Deus, coitadinho de mim, Deus, olha aqui, quanta dor, quanta perda, quantas coisas ruins, Senhor, essa doença. Não foi quando Jó estava murmurando. Ao contrário, murmuração atrai maldição. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Jó 42:10, Deus mudou a sorte de Jó. Olha aqui, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Foi ali, quando Jó foi interceder pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Quando Jó deixou de olhar para ele e começou a olhar para os outros, começou a olhar a dor dos outros, a Deus mudou a sorte de Jó. Meu irmão, se envolva. Há pessoas na sua volta que estão muito pior do que você. E seja bênção na vida de alguém. E você vai ver, meu irmão, como é bom ser um instrumento do Senhor para levar cura, para levar conforto, para levar encorajamento na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, meu irmão. Eu me lembro de uma frase de um padre, de um bispo, aqui para deixar o irmão Valdeci contorcido ali, né? Eu me lembro da frase de um padre, ele diz assim, ninguém é tão pobre que não possa dar nada para ninguém, e ninguém é tão rico no qual não precisa de nada. Todos nós temos algo a dar ao outro. E ninguém aqui pode falar, eu tenho tudo, eu sou suficiente, eu não preciso de nada. Nós precisamos ser abençoados pela vida dos outros, meu irmão. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Tem uma frase que eu já disse aqui, eu digo de novo, meu irmão. Pessoas que ficam reclamando, se você está reclamando, tem uma frase que diz assim, antes eu reclamava que eu não tinha sapato, até que eu encontrei alguém que não tinha pé, meu irmão. Olha isso, meu irmão. Antes eu reclamava que não tinha sapato, até que eu encontrei alguém que não tinha pé. Meu irmão, nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós vamos cantar essa canção, eu creio que Deus já ministrou o seu coração por essa palavra e Deus vai continuar ministrando o seu coração através dessa canção. Que você valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Para de viver complexo e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, meu irmão. Ele está em você. Quem? Ele está em você. Quem, meu irmão? O Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis. Vamos cantar e depois nós vamos estar orando em nome de Jesus. Você é alguém, não importa
jovem vou